Boa noite aí a todos os nossos irmãos em Cristo que estão na igreja do Senhor Jesus Cristo em Aracaju. Que Deus dê-nos uma graça toda especial nesta noite, para que a gente possa levar o tema de uma maneira que seja edificante para todos os irmãos aí desta igreja, a igreja de Aracaju. Que Deus também fico no agradecimento, né, por este convite de hoje estar partilhando com vocês esse tema, a igreja na casa, sua origem, sua prática e seus objetivos que deverão ser alcançados por meio desta igreja, a igreja na casa. Nós precisamos, assim, antes de examinar alguma coisa da Escritura, lembrar de algumas coisas que o próprio Senhor Jesus deixou como princípio, como ensinamento, como ordenança e como foi o modelo da igreja que o nosso Senhor Jesus deixou na igreja primitiva, esboçado e estabelecido por ele mesmo, de como nós deveríamos reunir, de como para receber a verdade, a palavra de Deus, a forma organizacional da reunião da igreja. E nós vamos falar sobre alguns aspectos da igreja. E o primeiro deles, da igreja na casa, é que a igreja na casa tem dois aspectos importantíssimos, né? Porque nós não podemos deixar de falar que o propósito de Deus é estabelecer um reino na terra eterno. Que ele seja aqui rei na esfera do espírito, mas também na esfera natural, para sempre. O Senhor desejou isso na eternidade passada e vai concluir. E os dois aspectos da igreja na casa que nós temos que fixar bem no nosso coração é que, primeiramente, tem uma passagem que está no livro de Deuteronômio. Eu queria que vocês abrissem comigo a palavra nesse versículo, nesse capítulo 6 de Deuteronômio, no versículo 6 e 7. Foi a primeira vez que o Senhor falou na igreja, na casa, foi na antiga aliança, através de Moisés, que trouxe a lei divina para os hebreus, né? Que eram os seus representantes terrenos, era o povo de Deus na época. Vamos ler o que está escrito aqui. Então, estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Esse versículo fala que os ensinamentos, a palavra viva de Deus, a verdade, ela tem que estar no nosso coração. Por quê? Porque nós temos que viver nossos dias sob a autoridade de Deus e de Cristo. E a única maneira disso acontecer é colocar os ensinamentos do nosso Senhor Jesus Cristo e de Deus no nosso coração, para que a gente fique consagrado a Ele. Então, o primeiro mandamento, esse versículo 6, fala de que há uma necessidade crucial que todo cristão que receba a salvação por meio do sangue de Jesus e da sua ressurreição, que ele se consagre pessoalmente. Obviamente que isso ocorre dentro de casa também, né? O segundo versículo, versículo 7, diz assim: Tu as inculcarás
a teus filhos, e delas falarás assentado em tua casa, e andando pelo caminho, e ao deitar-te e ao levantar-te. Aqui o Senhor já disse que responsabiliza o marido, a esposa na casa, na família, a transmitir os ensinamentos de Deus para os filhos, para a esposa e filhos. É responsabilidade do marido, que é o sacerdote da família, é a liderança, é a autoridade representativa de Deus da família, tudo que ele receber em seu coração, que é os ensinamentos da verdade, ele tem que transmitir aos seus familiares. Assentado. Se ele mudar de cidade, aqui diz que mesmo andando pelo caminho, ao deitar-te e ao levantar-te, né? Em todos os momentos a palavra de Deus precisa ser observada pela igreja. As palavras da igreja, as palavras de Cristo devem estar no nosso coração, né? Então, veja quantos 1000 anos atrás o nosso Deus já falou sobre em que Cristo deveria ser o conteúdo do marido, mulher e filhos, e que também fosse a expressão deles, o Cristo. Porque a verdade, os ensinamentos de Deus é o Cristo. Em João 14,6 está escrito que Jesus Cristo é a verdade, caminho e vida. Ele é as 3 coisas. Então, por que ele fala verdade, caminho e vida? Porque tem uma ordem. A verdade lança em nosso espírito a presença de Deus. A vida divina aumenta dentro de nós, né? E aí, então, estamos no caminho certo de volta para a glória, eternamente. Depois, lá no livro de Atos dos Apóstolos, que foi lido aí, agora, no Atos 2:42, nós temos praticamente uma repetição do que nós lemos aqui em Deuteronômio. Veja o que está escrito aqui. Esse versículo de capítulo 2, versículo 42, se refere à nossa responsabilidade, assim que o marido e mulher se convertem a Cristo de todo o coração, eles têm que, para provar que receberam a vida e a presença, o dispensar do Espírito Santo, receberam a palavra, a salvação, eles têm que estabelecer naquela casa uma igreja, que a gente chama de grupo familiar às vezes chama de igreja. Então, obviamente que quando você abre o grupo, a igreja na casa, os primeiros que vão participar é marido, mulher e filhos, se tiver filhos, né? Então ali, o que eles vão fazer? Eles vão ter um momento semanal, eles vão tirar um tempo na semana para examinar a Escritura e conhecer a verdade que é Cristo. Eles vão ali extrair da Bíblia as palavras que faz com que haja uma renovação mental em todos os membros da família, para que a gente possa mudar nossas atitudes, nossa conduta, nossa maneira de pensar, porque Deus quer transformar os seus filhos de homem natural em homem espiritual. E esse trabalho de apacentamento, esse trabalho de gerar, esse trabalho de cuidar, de consagrar, tudo é feito por meio da igreja na casa. Porque são as nossas responsabilidades diante de Deus, consagrar, gerar filhos para Deus, que é o evangelismo. Nós temos que sair dos limites da nossa casa, da nossa família, visitar os amigos, os vizinhos,
E nós temos que levar a verdade, orar pelos doentes, orar pelos enfermos. Nós temos que pregar o evangelho a todos que estão à nossa volta, ou os amigos, colegas ou parentes. Nós temos essa responsabilidade, porque não podemos ficar tranquilos, serenos, passivos, vendo que a nossa vizinhança está sendo deixada de lado sem a gente levar salvação para eles, né? E esse trabalho de consagração é uma responsabilidade de todos os membros da família que abriu a igreja na casa. Porque Cristo vai fazer com que as pessoas nasçam espiritualmente ali, como a família não vai ficar só no culto doméstico, a família vai ampliar uma oportunidade no gerar para trazer outras pessoas para uma outra reunião num momento, porque o culto doméstico é educação dos familiares na palavra de Deus. Mas a igreja na casa, ela é aberta a todas as pessoas que Deus mandar. Então, são 2 reuniões por semana que nós temos como compromissos com Deus. A gente não pode achar que a educação dos nossos filhos e a, a conversão dos nossos filhos estão na mão do pastor da igreja ou da escola onde eles estão. Não. As responsabilidades que nós, como pais, temos é de educar, ensinar os preceitos de Deus aos nossos filhos, assentados em nossa casa. Agora, a igreja na casa é para a formação da grande família do corpo de Cristo, da igreja de Deus. Então, como já disse aqui, cada família que se converte é uma igreja que abriu naquela cidade. Aquela igreja, embora sendo dentro de casa, ela vai fazer todas as funções que Deus dirige na Bíblia. Nós vamos precisar pregar, ensinar as pessoas, depois de batizá-las, de elas aceitarem o nosso Senhor Jesus, depois de batizados, nós temos que trazer essas pessoas para dentro da nossa casa e ensiná-las a ensinar a elas a verdade, a Bíblia, a palavra de Deus. Porque a palavra de Deus, ela edifica, ela transforma as pessoas, ela faz com que você tenha uma intimidade com Deus. Olha o que está escrito aqui, de como vivia a igreja primitiva, de como eram as coisas que eram feitas na igreja primitiva. No capítulo 2, no verso 42, diz assim: e perseveravam na doutrina dos apóstolos. O que significa isso? Perseveravam quer dizer, todos os dias e todas as semanas, todos os dias no que tange a consagração. E todas as semanas, um momento de uma reunião da igreja na casa, que é o grupo familiar, onde não só a família vai participar, mas todas aquelas pessoas que Deus está te dando oportunidade para ganhá-las para Jesus. E ali, nesse ambiente, vocês vão examinar as Escrituras, pregando os ensinamentos de Cristo àquelas pessoas, para que elas cresçam em vida, para que elas amadureçam em vida, porque perseverar na doutrina dos apóstolos é ficar constantemente buscando o conhecimento da verdade. Porque Jesus disse que somente a verdade pode libertar uma pessoa da carne, do velho homem, da natureza pecaminosa, né? Então, o primeiro princípio é que de edificação da igreja, porque a igreja é o homem mais Deus, isto é a igreja, no momento que você ganha uma pessoa para Deus e batiza, ela já é igreja.
E a gente precisa trazer para congregar na igreja, na casa, porque ali elas vão crescer em vida diante de Deus. Bom, o segundo preceito que diz assim, e na comunhão. Então, Deus disse que a igreja na casa vai ter a família, mais os convidados, mais os que estão sendo gerados para Deus. Então, ali, naquele horário da igreja na casa, é um momento especial de comunhão dos filhos de Deus que estarão juntos para se conhecer, para estudar a palavra juntos, para compartilhar suas experiências com Deus uns com os outros, né? Para regar o que o ministério de Cristo tem liberado, que é o ministério apostólico, né? É o ministério da palavra, que está levando alimento e liberando semanalmente alimentos para que os líderes da igreja na casa, o grupo familiar, venham repassar para os membros aquelas informações, aquele falar divino, edificante, que ouviram do ministério da palavra. Então, todas as lideranças da igreja na casa, que são os líderes de grupos familiares, precisam estar acompanhando as mensagens do ministério da palavra da igreja de Jesus. Porque senão, chega no dia da reunião, né, as pessoas não vão estar atualizadas com aquilo que Deus está falando a cada semana. E essas pessoas ficando desatualizadas, elas estão ficando ressentidas de uma alimentação espiritual edificante que o próprio Espírito Santo está trazendo para o todo da igreja, né? A comida não vai ser completa, né? Veja que Deus nesse primeiro princípio, né, perseverar na doutrina, veja que é o primeiro princípio, é o que mais Deus se preocupa com um cristão, não é o que ele está fazendo, não é observar a conduta dele, se ele está pecando, se não está pecando. A maior preocupação que Deus tem com cada cristão é saber se ele está comendo a comida certa na hora certa. Essa é a maior preocupação de Deus com a igreja. Então, vocês que estão aí na igreja de Aracaju, vocês têm essa responsabilidade de Deus, de gerar filhos para Deus. Não é do pastor. Se você observar, quando alguém tem um rebanho de ovelhas, e tem alguém que cuide aquele rebanho das feridas, da alimentação, da proteção daquele rebanho, o pastor não gera ovelhas. São as ovelhas que geram ovelhas para o rebanho. E na nossa igreja parece que essas coisas precisam ser recuperadas a nível de servir Deus. Todos que estão na igreja precisam trazer bebês espirituais. Eles precisam pregar e ganhar almas para Jesus. Eles precisam sair para a redondeza onde eles moram. Eles precisam testemunhar. Eles precisam orar pelos enfermos. Eles precisam levar Cristo para aquelas pessoas. O material da editora Vento Sul, que trabalha por si só para convencer as pessoas de que precisam de Cristo e de salvação. Então, a comunhão é aquele momento em que as pessoas vão se juntar numa casa para estudar a Bíblia, receber Cristo e receber o ensinamento edificante de Deus. Aquele culto de domingo, eu quero mencionar aqui, é uma reunião de comunhão, onde as pessoas vão ali para também falar das suas experiências com Deus e talvez receber ali ter um momento de conversar com os irmãos, se conhecerem, porque fazem parte da família de Deus. É importante essa reunião de domingo, que é o culto, e a Santa Ceia, que é servido ali naquele culto. Então,
Isso está dentro da comunhão. Mas o terceiro princípio é partir o pão. Então, tudo que você aprende tem que repartir com as pessoas que você conversa, que você tem contato, que você está vendo elas, tem que falar aquilo que tu sabe de Cristo para outras pessoas. Isso é importante. Nosso compromisso com Deus é partir o pão. Não é só a Santa Ceia o entendimento aqui. O pão é Cristo, é a verdade, é o conhecimento. Então, tudo que você aprende do Senhor, através do ministério ou através de experiências com Cristo, você tem que repartir com teus irmãos e com as pessoas que você está ganhando para Jesus. Você não pode ficar para você. Você tem que compartilhar. Hoje nós temos as redes sociais e os cristãos têm que aproveitar as redes sociais, não para falar das coisas naturais, mas repartir o pão através das redes sociais com as pessoas que estão acompanhando ela nas redes sociais. Isso é muito importante, né? Olha como facilitou você partir o pão hoje. Você não precisa sair da tua casa, pegar ônibus, pegar o carro para andar 5, 6 quilômetros para falar. Não, hoje você tem o WhatsApp, tem o Facebook, tem o Instagram, que você pode partir o pão com essas pessoas. Depois, aqui por último, irmãos, é interessante a gente ver aqui que o último versículo é orar, as orações, né? Isso nunca pode faltar na vida pessoal de cada cristão que está na igreja, na casa. O compromisso da oração. Orar pelo quê? Por que a gente vai orar na igreja? Quando somos cristãos, somos membros do corpo de Cristo. Nós temos que orar por tudo aquilo que o Espírito Santo vai dirigir. Orar pelos perdidos da região onde tem o grupo. Que Deus toque o coração de pessoas para virem para o Senhor. Que o Senhor traga eles de coração aberto para você pregar. Quando você chegar na casa, no contato com eles, você tem que orar pelos perdidos que estão na volta do grupo familiar. Pedir para Deus abrir o coração daquelas pessoas para aceitar Jesus. Isso é o compromisso de todos os membros que participam da igreja na casa. Nós temos que orar pela liderança do grupo, o presbítero da cidade, nós temos que orar pelo ministério da palavra. Não podemos, isso é uma oração diária. Aí oramos pelas nossas dificuldades e necessidades. Vamos orar pelas nossas causas também. Mas primeiro, temos que orar pelo reino de Deus. O reino de Deus nós temos que buscar em primeiro lugar. As demais coisas Deus vai acrescentar. E eu confiei nessa palavra do Senhor há muitos anos atrás. Eu esqueci de mim, de orar pelas minhas coisas e passei só a buscar o reino. Deus nunca mais deixou eu ficar sem a provisão diária e sem as coisas que eu preciso para ter uma vida suprida. Amém? Nunca mais, porque eu me preocupei em buscar em primeiro lugar Mateus 6:33, né? Ele fala isso. A gente busca em primeiro lugar o reino de Deus. Então, as orações, orar pelas finanças do ministério, para que a obra possa se expandir por muitas cidades que ainda não têm, né? Orar para que o Senhor Jesus salve todos os eleitos da cidade onde está a igreja na casa. Precisamos orar pelo prefeito municipal. Nós temos que orar pelas autoridades constituídas aí da cidade, né? Isso está em 1 Timóteo, no capítulo 2, no verso 5, essa ordenação do Espírito. Então veja quanta coisa nós temos, compromisso com Deus, e os cristãos
precisam estar inteirados, eles precisam estar para que sejam abençoados, porque a nossa bênção aqui no reino, na igreja, depende da nossa obediência aos mandamentos e às orientações do nosso Senhor. Muitas pessoas estão em privações e dificuldades, com doenças, enfermidades, crentes, porque não têm obedecido os preceitos de Deus, não têm andado na obediência à verdade. E essa é a causa, porque às vezes falta dinheiro para pagar as contas, às vezes tem gente doente na família, e problema conjugal, problema com o filho, mas se você olhar, você está falhando com Deus também. Deus também, se você está falhando com Deus, como é que Deus vai te dar todas as coisas que você necessita e precisa de proteção e provisão? A nossa obediência traz a prosperidade para a família, traz o progresso espiritual, a igreja na casa, e traz o suprimento de todas as nossas necessidades espirituais e naturais. Então, nós precisamos entender que a igreja na casa é o único ambiente que pode nos edificar espiritualmente e nos abençoar naturalmente também. O culto de domingo é um culto de comunhão somente, com testemunhos, com algumas ministrações de um regar da semana, uma santa ceia, mas a igreja na casa é ensino edificante para as ovelhas crescerem. Por isso que tem o Nutrivídeo ali. E tem que ter a palavra também de regar, que edifica os irmãos, que é perseverar na doutrina dos apóstolos, né? Então, irmãos, eu quando eu olho assim essa palavra da igreja na casa, geralmente o cristão de outros lugares, ou até da nossa igreja, eles perguntam, mas onde é que é o templo? O templo é na minha casa, onde eu reúno as pessoas também. Não é só lá onde tem o culto de domingo. Porque a igreja primitiva não tinha templo. Se vocês olhar aqui, até o livro de Apocalipse, pode olhar todo o Novo Testamento, você não vai achar templo. Porque não importa templo para nós mais. O templo do Espírito Santo somos nós agora. Amém? Claro que é bom ir lá no domingo, né, ter comunhão com os irmãos e receber lá a palavra, o testemunho, as experiências dos irmãos. Faz parte da nossa vida. Mas o templo somos nós. Deus está aqui dentro de nós. Deus não está lá no templo, Deus está dentro de nós. E se está dentro de nós, eu posso me preparar como cristão para ele se liberar para outros serem edificados, dentro da igreja na casa, né? Então, a sensação que eu tenho é que quando os cristãos não enxergam um templo, eles acham que não existe igreja. E isso é um pensamento totalmente diferente daquilo que Cristo estabeleceu como igreja na primeira igreja. Não tinha templo, tinha igreja na casa. Então, cada família que se convertia começava uma igreja ali naquela casa. E depois de preparar muitos irmãos naquela igreja na casa, eles abriam outros grupos familiares, igrejas. E assim a igreja primitiva tomava conta da cidade, era desta forma, né? Então nós precisamos ajustar nossa visão com relação a isso e precisamos trabalhar para estabelecer o intento de Deus, que é onde você trabalha, por exemplo, tem pessoas não cristãs, você já pregou para elas? Você já orou para Deus, para elas receber Cristo? Você tem colegas de trabalho, você tem amigos, você tem parentes, vocês estão orando para Deus salvar essas pessoas? Quando a gente sabe que uma pessoa está com um problema, é hora de você ir lá socorrê-la, porque você tem Cristo para dar para elas. O ID é atender os necessitados, os que estão sofrendo, os que estão em privações, os que estão doentes.
Não se edifica, não se gera filhos para Deus sem atender os necessitados. Pregamos para todos, mas nós precisamos estender a mão para aqueles que estão muito necessitados. Jesus fazia isso. Certa vez, Jesus estava na região ali de Jerusalém e ele foi lá em Samaria para atender uma mulher que estava com sua vida muito ruim. Ela já tinha tido 5 maridos, o sexto não era dela, e ela já estava pensando em ter o 7º para saciar sua necessidade interior, a sua ansiedade, o seu mal-estar constante que ela sentia, né? E Jesus, então, pela sua onisciência, foi lá naquele lugar, não para atender uma multidão de pessoas, foi atender a mulher samaritana, que estava em grande necessidade, né? E ela, depois que recebeu Cristo, levou para todo aquele lugar o nome de Jesus e a salvação. Então veja como Deus faz as coisas. Você pode ganhar uma pessoa lá num bairro que você conhece, e aquela pessoa pode abrir muitos grupos naqueles bairros muitas igrejas naquele bairro. Porque é dessa forma que Deus se propaga para dentro dos corações dos habitantes de uma cidade. Amém? Eu lembro de outra passagem que tinha um homem muito rico, e geralmente os cristãos acham que o homem rico não precisa de Deus. Eles não pregam para rico. Tem que pregar para rico também. Tem que pregar para todos. E Jesus foi lá em Jericó para pregar para um homem rico que era corrupto, maldoso, cruel, safado, tinha tudo que era defeito, ladrão. E Jesus foi lá naquela cidade. E você não vê na Bíblia ele pregando para outros em Jericó, quase. Ele foi lá para pegar aquele homem, Zaqueu. E aquela multidão na volta dele, e ele não estava pregando. Mas quando chegou naquela árvore, naquela figueira, e olhou para cima, ele viu quem ele estava procurando. Ele estava procurando Zaqueu. Uhum. Por que ele estava procurando Zaqueu? Porque era rico? Não, porque era o mais necessitado de Jesus que tinha naquele lugar. Aquele homem tinha uma privação enorme. Ele tinha uma infelicidade enorme. Todos da cidade odiavam aquele homem, ninguém ia pregar para ele, então Jesus tinha que ir lá pregar. Porque a gente só prega para os bonzinhos, né? A gente não prega para os que são malfeitores. O que é um malfeitor? Ele está gritando por Deus. Ele está pedindo Deus. Por isso que ele faz coisas malignas. Amém, irmãos? Então pense, reflita, mude um pouco o pensamento, comece a se adequar a esse pensamento ministerial de Jesus, que ele ensinou isso para nós. Nós não podemos ficar assim naquela vida de metodologia, de conforto dentro de casa, achando que é só nós que temos que nos alimentar. Não, Deus disse, ide. O ide é levar a palavra para os que estão sofrendo, para os necessitados. Tanto pobres como ricos necessitam de Deus. Amém? E agora, os materiais da Editora Vento Sul, quando você distribui, ele vai gerar filhos para Deus. Isso eu tenho certeza. Amém? Deus abençoe a todos e até a próxima oportunidade.